Mães de joelho, filhos de pé. Nessa sexta-feira da segunda semana da Quaresma, quero agradecer a Deus pela sua perseverança nesse tempo quaresmal. Acho importante frisar isso. Estamos concluindo praticamente mais uma semana. E você que perseverou, você que rezou, você que se esforçou para poder rezar mais, jejuar mais e intensificar a sua caridade, vem fazendo esse caminho proposto pela Igreja através da liturgia quaresmal, para que a conversão não seja apenas uma conversão de palavra, que entra ano, sai ano, mais uma quaresma na sua vida e não produz fruto, mas ao contrário, possa de fato levar você a colocar o coração diante de Deus. Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, era o grito da quarta-feira de cinza, na experiência de abertura da quaresma, e é isso que o Senhor continua dizendo a mim e a você. Rasgai o coração, rasgai o coração, permita que o Senhor venha e habite esse coração, para que esse tempo quaresmal produza frutos. Parabéns para você que tem perseverado. Quero ser, nesse momento, a voz de Deus dizendo para você que se alegra com a sua luta, com o seu esforço, com a sua dedicação em procurar viver intensamente esse tempo quaresmal. Pois bem, o Evangelho de hoje traz para nós do Evangelho de Mateus, do capítulo 21, dos versículos 33 a 43 e depois 45 a 46, a parábola dos vinhateiros. Nós sabemos que a vinha remonta como símbolo a Israel, aquilo que em Isaías capítulo 5 nós encontramos, e também em Oséias capítulo 10, versículo 1, referindo-se a Israel. Mas também é símbolo do reino de Deus, é símbolo da própria igreja. E o que acontece ali, descrito por Jesus com os vinhateiros, é muito do que, às vezes, acontece quando rejeitamos a palavra de Deus, quando rejeitamos Jesus, quando continuamos com as nossas recusas em aceitar a salvação que vem pelo Filho, por Jesus, que se dá a cada um de nós. Então traz uma alusão àquilo que acontece verdadeiramente com Jesus e principalmente o levará à paixão e morte, à Semana Santa. Por isso escutemos a parábola e tiremos dela o conteúdo necessário para a nossa oração nessa sexta-feira. Dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em meio ao número em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar,
O que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e foi feita pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam o que estava falando deles, procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Essa palavra de salvação nos ilumine, nos fortaleça e nos indique o caminho na direção da Semana Santa, da Semana Maior. Pois bem, a síntese da parábola é essa. Aqueles que rejeitam Jesus, que não aceitam de fato a salvação que ele traz, é o símbolo da vinha, dos vinhateiros, que não aceitam aqueles que o Pai envia, né? Sobretudo o Filho Jesus, que é o cumprimento de toda palavra. Ele cumpre aquilo que antes foram o envio dos profetas, dos patriarcas, dos profetas, de tudo aquilo ligado ao Antigo Testamento e que se cumpre plenamente no Novo Testamento, com a vinda de Jesus. E eles rejeitarão o Filho. De modo bem objetivo, a parábola dos vinhateiros aponta para o que acontecerá na Semana Santa, na Semana Maior. Mas hoje, aplicando para hoje, quantos rejeitam? Quantos ainda não acolhem? E é isso que nós precisamos rezar hoje. Quantos ainda rejeitam? Quantos ainda não acolhem? Não acolhem aqueles que são enviados e não acolhem a própria mensagem, que é o próprio Jesus. Quantas rejeições, né, a Jesus nós sabemos, às vezes até dentro da nossa casa, da nossa família. Partilhando com alguém que eu atendi, ele dizia da dificuldade que ele tem de viver hoje a sua fé depois de uma experiência bonita de conversão e onde a esposa não aceita, porque ele agora não faz as práticas que faziam antes, os descaminhos que tinha antes. Mal sabe a, a esposa que ele vivia de uma forma totalmente torta e ela nem sabia. Mas mesmo assim, sem saber disso, continua rejeitando a conversão do esposo, dizendo que ele agora é um carola, um beato, que ele está perdido nas práticas, que ele acorda para rezar de madrugada e por aí vai. Então, as rejeições continuam e às vezes dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. Mas há também as rejeições nossas mesmos. O Senhor quer nos salvar plenamente e às vezes nós rejeitamos o Filho em diversas situações, em diversos momentos. E como um exame de consciência numa sexta-feira de penitência, de jejum, de oração profunda, é hora de eu e você nos perguntarmos em que nós rejeitamos Jesus. Talvez não seja no todo, mas são as pequenas rejeições que a gente vai fazendo, as pequenas vezes que a gente mata o Senhor, mata a graça de Deus, porque somos duros demais, arrogantes demais, autossuficientes demais e não vivemos, sobretudo, a conversão que o Senhor espera. Então, é hora da gente se perguntar. Na minha oração hoje de manhã, contemplando o Evangelho, eu imaginava esses enviados sendo mortos, depois o filho sendo assassinado, e eu me perguntava:
Em que momentos eu assassino Jesus nas minhas opções, nas minhas escolhas ou nas minhas más opções e nas minhas más escolhas? E disso eu preciso de conversão. Talvez valha a pena você fazer o mesmo. Pense nisso. Eu sou o Padre Vicente, da comunidade Betânia, diretor espiritual das Mães que Oram pelos Filhos, e hoje rezo por você, direto aqui de Betânia. Quero colocar nas mãos de Deus, além da oração por você, o retiro das Mães que Oram pelos Filhos, que acontece a partir de hoje, sexta-feira, aqui em Betânia, em São João Batista. Que essas mães possam encontrar-se com Jesus em Betânia e descansar em Betânia, que possa ser um lugar de repouso, de aconchego, de renovação, de restauração. É o que eu desejo nesse retiro para todas essas mães que rezam hoje, rezam nesse final de Betânia, aliás, nesse final de semana em Betânia. Peço a sua oração para essas mães. Estará conosco também Ângela Ábido, fundadora do Movimento das Mães que Oram pelos Filhos. Que seja um momento de profundo exercício da graça de Deus e mais um exercício forte de oração nesse tempo de Quaresma. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora da Salete, peçamos a intercessão dos anjos, dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e peçamos a intercessão do Padre Léo. Que em nome de Jesus e na força viva do Espírito, tudo aquilo que possa ser impedimento para que você acolha o Filho caia por terra na sua vida e na vida da sua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Deus e até amanhã, se Deus quiser.